Shalom, Haverim, Shalom, Leculam, Shalom, meu irmão, Shalom a todos. Como é que tá? Tá tudo bem? Graças ao Eterno, né? Estamos passando esses dias, né, graças ao Eterno. São dias que estão ficando difíceis, como Shaul Rachalia falou, que nos últimos dias os dias seriam difíceis. Isso é um tema bom e podemos abordar mais para frente. Tempos difíceis os que vivemos, né? Dias difíceis o que vivemos. Então vamos hoje falar, né? Eu separei uma passagem nos escritos Nazarim, né? Uma passagem de Yeshua, né? Porque a maioria dos cristãos que não tem conhecimento, não estudam, não examinam, não seguem o conselho que Jesus, né, Yeshua, deixou, e foi o que ele mais, foi onde ele foi mais taxativo, né? E ele constantemente dizia, examine as Escrituras, examinai as Escrituras. Mas quando Yeshua dizia para examinar as Escrituras, ele estava falando de quais Escrituras? Era do Novo Testamento ou do Velho Testamento? Claro que era do Velho Testamento. Claro que ele estava falando da Torá e dos profetas. Porque ele disse, nem a Torá nem os profetas, né, passarão e serão as duas testemunhas. Moshe representando a Torá e Eliarro representando os profetas. Então Yeshua, quando ele dizia examinai as Escrituras, ele estava se referindo ao que já estava escrito e não ao que ainda ia se escrever. Hoje nós podemos examinar, né, tanto o novo como o velho e compará-los, porque um completa o outro. O que o mundo cristão chama de Novo Testamento, né, que para nós escritos na Nazarim, né, Torá, né, os profetas, escritos na Nazarim, a Tanakh e os escritos na Nazarim. Né. Para o mundo cristão é Velho e Novo Testamento. Velho e Novo Testamento. Então, o que é que podemos tirar disso aí hoje? Eu vou trazer uma parábola de Yeshua que ele está ensinando a Torá, praticamente, né? Como a gente ensina, ou como a gente aprende e passa para as pessoas, né? Que Yeshua, ele veio, né, para plenificar a Torá, tornar ela plena. Né? Então, a parábola é aquela lá do Senhor, né, gente, eu tenho um tempinho aqui porque eu me perdi, tá? Estava procurando aqui. Então, Mateus 20, 12 a 16. Né? Ele tem uma fazenda e ele quer arrumar trabalhadores. Né? Então, ele vai à procura desses trabalhadores. E eu vou começar, né, lendo essa passagem para depois a gente voltar, né, e entender o porquê Yeshua falou aquilo ali. Por que ele fez aquela, digamos assim, midrash, aquela comparação. E ele até compara
com o reino dos céus. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Na linguagem de Almeida, né? Que é para não deixar nenhuma dúvida, porque não tem tanta diferença no sentido que a mensagem traz. Está certo que algumas palavras não vão existir, né, no hebraico, mas o sentido ele não perde. Então, nessa leitura, não se perde o sentido da coisa. O que Yeshua diz? Ele diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que sai de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque tem muitas pessoas que ficam indignadas, né, porque algumas pessoas cometem várias maldades, depois se arrependem, né, e se intitulam salvas. Né? E isso é devido à graça do Eterno. Ele nos garante isso. E não foi depois de Yeshua que isso foi garantido, não. Isso vem bem desde lá de trás. Desde Adão. A graça ela surgiu no jardim do Éden, no Gan Éden. Então, eu estou trazendo esse texto para que a gente entenda que Yeshua está trazendo os ensinamentos da Torá. Né? E que diz, olha, não mudou nada não, continua do mesmo jeito. Continua do mesmo. Eu não vi abolir nenhuma lei da Torá, né? Ou seja, nenhum mandamento, nenhuma instrução que meu pai deu a Moshe, eu vou abolir. Nenhuma instrução. O que eu vim abolir são os sacrifícios. Esse eu vou cumprir, e depois que eu cumprir, vocês não precisam mais ser legalistas. É isso que Paulo fala também, que é um outro assunto. Mateus 20, a partir do 1. Então ele sai, né, no versículo 1, ele sai para procurar trabalhadores para a sua vinha. No verso 2, né, diz o seguinte: ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Bem cedinho, né? Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e na 9ª, fez a mesma coisa. Ou seja, ele começou às 6 da manhã, depois às 9, depois meio-dia, depois 3 da tarde, e depois na última hora. Né? Na última hora ele ainda contratou pessoas para trabalhar. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. Ele perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados? Ou seja, isso é uma intimação. Por que vocês estão aqui ociosos? Ele falou: não, mas ninguém contratou a gente. Né? A pessoa falou: não, ninguém chamou a gente para trabalhar. Por que vocês estão aqui ociosos? Por que vocês não foram procurar emprego? Por que vocês não foram procurar o que fazer? Se trata do reino, né, da realeza do Eterno, né, ele está falando já com pessoas que deveriam estar trabalhando na seara do Eterno. Por que vocês não estão trabalhando? Por que vocês estão aí? Vão trabalhar. Porque ninguém, versículo 7, porque ninguém nos contratou. Responderam eles. E eles lhe disseram: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Olha só. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, que só trabalharam 1 hora, né? E cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: este homem contratados por último trabalharam apenas 1 hora.
E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e do calor o dia todo. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Recebe o que é teu e vai. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que te dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Em outras versões traz assim, né? Ou é mal aos teus olhos por eu ser um homem bom. Você acha ruim isso, de eu ser um homem bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa última frase, né, a gente não pode aplicar ela, né, em ocasião nenhuma, porque o que Yeshua está querendo dizer aqui é que faz o teu e deixa o do outro. Né? Não te importa com o trabalho do outro, faz o teu e tu vai receber o teu galardão. Isso aqui não se trata de galardão. Isso aqui se trata de salvação. Ou seja, foi contratado, trabalhou na seara, né, e manteve o nome escrito no livro da vida. Com isso, adquiriu salvação. Os que chegaram primeiro reclamaram. Aí veja como o Eterno ele é justo. Eu estou dando uma salvação para cada um. Ou você quer receber duas salvações? O mérito aqui não é o trabalho. O mérito aqui é o entendimento e o conhecimento. E a aceitação. Eles aceitaram trabalhar. Mesmo na última hora. Na última hora eles aceitaram trabalhar. Então a gente volta aqui e vamos ler alguns textos dos escritos na Tanakh, né, e depois a gente vai para a Torá. O texto da Torá, eu não vou ler ele todo, porque ele é muito grande, né, eu só vou lembrar ele. Vocês podem ler depois. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si, mesmo por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Isso é Ezequiel quem está falando. Ezequiel 36, 31. Ou seja, quando a pessoa se arrepende, ela começa a sentir nojo das práticas que ela cometia. E isso é que garante um arrependimento genuíno. É você sentir nojo do que você praticava, é você não querer mais praticar. Né? E você está dizendo para você mesmo que você se arrependeu. E isso o Eterno conhece. Agora, se você não sente isso, você vai estar só externando essa coisa. Vai estar mostrando para as pessoas externamente que se arrependeu, mas lá no teu íntimo tu não está arrependido, porque tu não sente nojo ainda das tuas práticas que tu cometia antes. Então esse já é um princípio, né, para que lá na frente, né, a pessoa depois não chegue reclamando. Aí vem aquele texto, né, fizemos tanto em teu nome, mas a troco de que você fez tanta coisa em meu nome? Vamos ler outro texto agora em Oséias 9:9. Eles mergulharam na corrupção, como nos dias de Gibeá. Não vou entrar no mérito histórico agora. Deus se lembrará de sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Eu falei a palavra Deus aqui porque o texto que eu estou trazendo, né, é na linguagem de Almeida, mas no original não tem Deus, né, porque Deus é a terceira declinação da palavra Zeus. É um helenismo implantado aí nas escrituras sagradas, que a gente pode colocar aí Adonai ou Elohim.
Elohim se lembrará de suas iniquidades e o castigará por seus pecados. Oséias 9:9. Ou seja, se você mergulhar na corrupção, você era um homem bom. Entenda onde eu quero chegar. Você era um homem bom. Né? E aí você mergulha na corrupção, mergulha na maldade. Deus não vai se esquecer. O Eterno não vai se esquecer. O texto está aqui. Né? O Eterno, e castigará por seus pecados. E castigará por seus pecados. Esse castigo não é purgatório, tá? Não é purgatório, mas é o galardão. Né? Salvação e exterminação. Com certeza, esses serão exterminados. Tem um vídeo que eu falo sobre sobre o inferno, quem vai, quem não vai, né? Tá aí no canal, você pode procurar, o último dos últimos dias. Vamos para outro texto agora. Levítico 26:42. Aqui é Torá. Aqui é Torá. O Eterno está entregando, né, a Torá a Moshe. Ele está recitando e Moshe está escrevendo. Escreve aí, Moshe. A parte que o Eterno escreveu com a própria mão é as 10 palavras. São os 10 pronunciamentos que chamam de 10 mandamentos. Aquela o Eterno escreveu com a própria mão. E daquelas 10 surgem os 613 preceitos, né, que são as 613 instruções que os sábios tiraram de toda a Torá. Mas os mandamentos estão lá bem claro, né? Desde Êxodo até Deuteronômio, Moshe está batendo sempre, né, escrevendo, dizendo assim, e Elohim falou, e Adonai falou, e Adonai falou, e eu escrevi, e Adonai falou de novo a Moshe, e Moshe escreveu. Né? Nada foi Moshe que escreveu, tudo foi Adonai que ditou para eles. Então, Levítico 26:42 diz o seguinte: eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaac, e da minha aliança com Abraão. Veja que ele começa com Jacó, com Jacó, depois Isaac e depois Abraão. Né? Abraão. E também me lembrarei da terra. Ou seja, ele fez uma aliança com a terra também. Né? A terra, né, tem um texto que diz que a terra se conserva para o grande dia do Eterno. Né? Ele fez promessas à terra, também à natureza. E ele não volta atrás. E qual foi essa aliança que o Eterno fez? Né? Que abençoaria o povo, né? Se o povo abençoasse eles. Eles seriam uma bênção. Abraão seria uma bênção, né? E todos que abençoassem ele seria uma bênção também. Ou seja, está mostrando aí o caminho bom. Ó, a minha aliança é que se vocês forem pessoas boas, né, eu não vou me esquecer, né, do galardão de vocês. Agora a gente vai para Salmo 25:7. Né? Agora a gente já entrou em Terrelim, em Salmo. Né? Eu me lembrarei da minha aliança. Né? Calma, esse eu estava lendo mesmo. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Aí é o salmista que está pedindo ao Eterno, né? Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, ó Elohim, és bom. O que o salmista está declarando aqui? Que ele fez techuvá. Ele deixou o caminho mau e agora está praticando os mandamentos, o caminho do bem, né, das instruções do Eterno. E pede ao Eterno que ele se lembre de sua misericórdia. Ó Pai, lembra-te da tua misericórdia. Lá atrás tu dissesse, né, que tu não vai se lembrar dos pecados, das transgressões da minha juventude, se eu me arrepender. Não te lembra, está lá na Torá. Está lá na Torá, é só procurar que está lá na Torá. Salmo 25:7. Agora a gente vai para Jonas, um dos profetas. Jonas 3:10. O que o Eterno diz para Jonas?
E Elohim viu que eles fizeram o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos. Então Elohim se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A palavra se arrependeu aqui, ela não se encaixa no original, tá? E Elohim, né, assim, ele manteve a sua palavra. Se eles se arrependessem, eu não os destruiria. Né? E essa foi a missão de Jonas. Né? E eles se arrependeram. Se arrependeram, fizeram techuvá, voltaram para o caminho das instruções do Eterno, voltaram a cumprir os mandamentos, voltaram a ser pessoas boas, né? Fazer o bem, né? Não se entregar à idolatria nem às paixões. Né? E então, Elohim, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que não importa para Elohim como começa. O que importa é como termina. Não importa como a sua vida começou. Ele está interessado em saber como a sua vida vai terminar. Eclesiastes 7, 8 deixa bem claro o que eu acabei de falar. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Aí ele dá uma misturada entre personalidade né, e desejo, né, e decisões. Ele até tenta mostrar que o arrogante nunca chega no final legal. Né, e é melhor ser paciente. Né, o paciente, ele espera, né, e isso dá a entender que o fim das pessoas que são pacientes vai ser bem melhor do que o fim das pessoas que são arrogantes. Está cheio de exemplo por aí, né? Agora a gente vai para Tiago. Iacov, o tzadik. Iacov, o justo. Tiago 1,7 diz o seguinte: não pense tal homem que receberá do Eterno alguma coisa. Aí Tiago já dá uma... Peraí, né? Assim não. Tu tá pensando que tu vai fazer isso e tu vai ser recompensado por isso? Não. Né? Tu vai ter o teu galardão justamente, né, como as outras pessoas. Tiago está falando aqui de barganha. Né? Foi o texto que eu falei. Algumas pessoas acham que podem fazer barganha com o Eterno, tanto que quando chega lá em Apocalipse, né, em Revelação, fizemos tanto em teu nome. Estou dizendo eu estou falando esse texto de novo, que é para, né, lembrar, porque esse texto ele é bem esclarecedor quanto a essa, né, pregação que tem por aí, né, dos neopentecostais, dos evangélicos, que eles fazem muita barganha com o Eterno, induz as pessoas a fazerem barganha com o Eterno. As pessoas estão entrando nos templos religiosos hoje como se entrasse numa casa lotérica, ou para pagar as contas, ou para fazer uma fezinha. Entra lá, faz uma fezinha, vou ganhar 1000 vezes mais. Se eu deixar aquele lá, a promessa é que eu vou ganhar 1000 vezes mais. Aí não ganha, né? Não ganha porque está se baseando na palavra do Eterno, e a palavra do Eterno não promete isso. Quem promete isso é Zeus. Zeus promete. E tem uns que até chega. Aí para isso, você tem que estar no ciclo, né? Aquela sociedadezinha, naquele círculo ali, né? Que manipula a tua vida e tu nem percebe. E aí as coisas chegam para você e você acha que foi o Eterno, né, quem trouxe, mas deixa que foi todo um complô ao teu redor, né, para que aquilo acontecesse. Agora vejamos o exemplo de Abacuque 3, 17 e 18. Diz o seguinte: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Altíssimo, exaltarei a Adonai, a Elohim, o da minha salvação, ao Salvador, ao Eterno, ao Elohim da minha salvação. Tem pessoas que não compreendem a dimensão, como o Shaul Hachalia dizia, a profundidade, a altura, a profundidade e a dimensão, a largura, da palavra do Eterno. Tem gente que não compreende isso aqui. Se isso aqui não estiver acontecendo, o Eterno se esqueceu de mim. Por isso que Yeshua diz assim: aquele que disser amém neste mundo, poderá dizer amém no mundo vindouro. Quando isso acontecer, diga amém, como Jó dizia amém. Ele poderia dizer, eu vou deprimir, mas ele disse, mas eu me alegrarei no Eterno. A decisão é nossa. Vamos fazer a escolha de como vamos reagir diante das coisas adversas que vêm sobre a nossa vida. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Eterno da verdade, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Eterno da verdade, é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Isaías 65, 16. Ou seja, Isaías está mostrando aí que tudo provém do Eterno. Agora Joel 2,25 diz o seguinte: restituo-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a lacusta, o pulgão e a aruga, e meu grande exército que enviei contra vós. Ou seja, Joel aqui, ele está falando de gafanhoto. A mesma conotação que tem lá em Malaquias 3,10. Só que o gafanhoto aqui é gafanhoto mesmo. Por que isso aconteceu? Porque o Eterno disse assim, vocês estão entrando na terra de Canaã. Mas eu vou, está lá em Deuteronômio, Moshe já profetiza, mas se vocês se esquecerem dos meus mandamentos, eu vou tornar essa terra uma desolação. Eu vou tornar a casa que leva o meu nome uma desolação. Tanto que as pessoas vão passar, vão olhar assim, vão manear a cabeça e dizer, nossa, o que foi que aconteceu com esse povo? Como o Elohim julgou esse povo de tal forma? Mas foi porque eles se esqueceram de seguir os mandamentos do Eterno. Então, meu amigo, o ímpio, ele não sabe de onde vem o mal sobre ele. Mas nós que conhecemos a verdade, sabemos que quando o mal nos sobrevém, é porque nos afastamos dos ensinamentos do Eterno, de seguir o caminho. Você está no caminho, vai para o mato, vai pisar em urtiga, vai pisar em espinho, volta para o caminho, homem. Volta para o caminho. E aí tu vai seguir certinho o caminho. E aqui ele está dizendo, olha, se vocês se arrependerem, eu vou restituir. Agora eu vou restituir, porque vocês se arrependeram. Então eu vou tirar o gafanhoto da lavoura de vocês, vou tirar todos os insetos, todas as pragas, vou mandar a chuva mesmo. Não é dinheiro voando, caindo do céu, não, é chuva. Ele está falando de plantação aqui. Está falando de plantação. O povo era agricultor. O povo era agricultor. Então, se a agricultura aumentava, o salário dos trabalhadores aumentavam também. A macé ia ser maior. Então,
todos esses textos, né, eles estão relacionados à parábola que Yeshua deixou para aquelas pessoas naquele momento. Como é que a parábola termina? Os últimos serão os primeiros. Ou seja, não importa como começou, o que importa é que terminou. Mas se aquele trabalhador que começou a trabalhar de manhã saísse fora, ia perder o seu salário. Já o último também, né, chegou por último, aí recebia o salário, porque foi até o final. Então, a caminhada tem que ir até o final para manter o livro, o seu nome escrito no livro da vida. As pessoas, elas ficam até angustiadas, né, porque dizem, mas se o homem se arrepender no final... Vamos entrar em política agora. Vamos entrar em política. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Não sei se vocês já viram o comercial do Banco do Brasil. O comercial do Banco do Brasil, ele está dizendo o seguinte: o celular vai substituir a agência bancária? Aí um diz fato, aí o outro diz fake. Ou seja, ele nem afirma, não. Primeiro afirma, aí depois diz, não, isso é fake, não, que nada. As cédulas vão sair de linha, não, isso é fake. Mas por quê? Porque eles querem induzir o povo a usar o cartão, a usar o celular e para depois colocar o chip. Tudo isso está correndo, né, para colocar o chip. Aí nós que já estamos nessa caminhada há muitos anos, né, somos os trabalhadores que começaram lá de manhãzinha. Mas tem pessoas que estão vivendo aí uma vida, né, de regalia, né, e quando chegar, eles vão ser intimados. Vai colocar o chip ou não? Se tu colocar o chip, ele não tinha esse conhecimento até então, né, mas em cima da hora ele obtém o conhecimento. Se tu colocar o chip, tu vai estar, né, se unindo ao sistema da besta. E se tu se unir ao sistema da besta, estás perdido. De vez, já era para tu. E pode até alguém colocar o chip e depois se arrepender. Não, o chip é isso? Não, quero não. E tirar. Ele pode fazer isso. Enquanto tiver vida. Enquanto não der a última hora, às 6 horas da tarde, digamos assim, até o outro dia começar. Pode ser a morte, pode ser o 7º milênio. Você faz a analogia que você quiser. Aí, então tem pessoas que, mas essas pessoas vão se salvar? Vão, porque Yeshua está falando aqui. Né? Ele está explicando, a realeza do Eterno é dessa forma. Né? Pessoas que não tinham conhecimento nenhum, que podem até ter colocado o chip, aí vão olhar, não, peraí, eu estou entrando em Apocalipse 13 aqui, eu só posso comprar e vender se eu tiver isso. Não, eu não quero não, eu não quero fazer parte desse sistema. E tirar, e correr para as montanhas, é o que nós vamos fazer. Correr para as montanhas. E uma coisa, estão dizendo aí, nós vamos comprar terrenos, nós vamos fazer casas subterrâneas e vamos nos esconder. Não adianta. Não adianta comprar um terreno, porque você vai pagar imposto desse terreno. O governo vai lá cobrar esse imposto, e quando chegar lá, tu vai ter que ter o dinheiro. Mas tu não tem um chip, como é que tu vai pagar? Só vai poder pagar se tu tiver uma contazinha no banco. Não adianta comprar terreno. Você pode comprar um terreno e se safrar por alguns anos, alguns dias, mas depois tem que correr para as montanhas, viver na informalidade. Como Bilã disse, Bilã, quando o rei chamou ele para profetizar contra Israel, né, ele subiu, mandou fazer sacrifício, Aí, quando olhou lá de cima, o Eterno mudou as palavras na boca dele, e Bilã, em vez de amaldiçoar Israel, ele abençoou. E o que foi que Bilã disse? Eu gosto muito dessa passagem. Né? Bilã disse, eu vejo um povo
que não é contado entre os outros povos. Um povo que não é uma nação que não é contada entre as outras nações. É assim o povo do Eterno. O povo do Eterno, ele não pode ser contado entre os outros povos. Ele é separado, ele é santo, ele é diferente, ele segue instruções, ele segue os mandamentos. O povo no mundo, eles quebram os mandamentos, eles não guardam o Shabat. O Shabat não foi dado a uma religião, o Shabat foi dado a Adão, lá no Éden. Adão. Olha, Adão é para guardar o sábado, Adão está bem. Abraão guardava o sábado. Depois a Torá foi entregue a Moshe, mas os nossos patriarcas já cumpriam os mandamentos, antes da Torá ser outorgada. Então, esses dias que estamos vivendo, estão sendo os últimos dos últimos dias. O comercial do Itaú está dizendo aí que temos até o ano 23. Tivemos aí o discurso do Emmanuel Macron, ele dizendo, que fazendo aquela comparação esquisita entre fascismo e socialismo, que o Trump não gostou, ou seja, já está querendo acontecer uma guerrazinha aí, pode ser a Terceira Guerra Mundial. Mas isso, primeiro vem a paz. Antes dessa destruição repentina, tem que vir a paz. Mas espera aí, será que já estamos vivendo um período de paz? Porque Israel de vez em quando é que tem um ataquezinho. Será que esse é o período de paz que já estamos vivendo e agora vai vir a guerra? Ou primeiro, o anti-Machia vai aparecer, como está disputando aí para ser o Emmanuel Macron, algumas pessoas acham que seja ele, tanto que essa união com... Agora, imagina se não é ele, mas o cara já está batendo de frente com o Trump. O Trump, ele tem a nação mais poderosa, do mundo em suas mãos. É um cara que os Illuminatis, as famílias, ele foi colocado lá, mas a turma não confia muito nele. Ele dá declarações assim, impressionantes. Como o Trump já mesmo disse que a Terra é plana. Ele só já viajei de avião por aí, eu nunca vi bola não. Eu nunca dei volta de bola não. Imagina, o cara dá uma declaração dessa. Só que a mídia não mostra isso. A mídia não mostra. Então as declarações de Emmanuel Macron deixou o mundo meio... E aí nós temos agora o Jair Bolsonaro, o nosso presidente, que é na mesma linhagem deles. A França elegeu o seu Messias, os Estados Unidos elegeu o seu Messias e o Brasil elegeu o seu Messias. Não estou dizendo que o nome é uma coincidência, mas esse caos que o PT implantou estava tudo programado. Eles implantam o caos para as pessoas buscar um salvador, e aí eles colocam uma pessoa lá como salvador, e o povo acha que elegeu essa pessoa, e não elegeu. Então, fica aí a dica que para o Eterno o que importa é como termina. E Yeshua foi bem taxativo. Para o Eterno importa como termina a tua vida e não como começa. Se você está vivendo no erro, ainda há esperança para você. Se volte para os mandamentos do Eterno, comece a cumprir os mandamentos, porque Yeshua disse o seguinte: aqueles que não cumprem os menores mandamentos e ensinam as pessoas a não cumprir, não estarão no mundo vindouro, não estarão no Olam Rabá, no mundo vindouro, não serão contados, terão seus nomes riscados do mundo vindouro. Não sou eu que estou dizendo, não, foi Yeshua, a quem o cristianismo chama de Jesus, está lá nos escritos Nazarim, no Novo Testamento, está lá nos evangelhos, como eles chamam. Yeshua diz assim, olha, quem não cumprir mandamento, e dizem que Yeshua veio abolir os mandamentos, quando ele mesmo disse, eu não vim abolir mandamento nenhum, eu vim planificar, eu vim cumprir, ele cumpriu todos. Yeshua cumpria tanto mandamento que ele participava das festas, dos encontros marcados que o Eterno entregou a Moshe, lá no deserto. Yeshua participava até da festa de Purim.
lá e da festa dos Macabeus também. Todas essas festas nós vemos Yeshua participando delas. Todo sábado, todo Shabat ele estava lá na sinagoga ensinando, porque ele era profeta, ele era um tzadik, ele era justo. Tem gente que se denomina aí profeta e não sabe nem como é a ordem os requisitos para se reconhecer um profeta, para que um profeta seja revelado. Eu vou dizer aqui os requisitos. E sabe quem teve essa visão, melhor do que os judeus, foi a samaritana. A samaritana disse, olha, vejo que tu és profeta. Por quê? Porque Yeshua, ele mostrou para ela que ele tinha um conhecimento, que ele tinha estudado a Torá, ele mostrou para ela que ele praticava a Torá, e ele mostrou para ela que ele realizava sinais. São os 3 requisitos para que um homem seja reconhecido como profeta. E ele foi o profeta que Moshe anunciou lá atrás. E para terminar, você vai ler Deuteronômio 28, e lá está as bênçãos e as maldições. E lá o Eterno vai dizer, se você praticar essas bênçãos, vocês vão bem. Agora, se vocês praticarem as maldições, vocês vão mal. Ou seja, o meu conselho é que vocês procurem as bênçãos. Quando Israel está para entrar em Canaã, está lá os 2 montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, né? E aí ele coloca umas pessoas de um lado e outras 6 tribos de um lado, 6 tribos do outro, e 6 tribos iam recitar as bênçãos e 6 tribos iam recitar as maldições. E elas fizeram isso. E aí depois que recitaram, Moshe disse, o Eterno está dizendo que nós escolhamos seguir as bênçãos, escolhamos as bênçãos e não as maldições, porque se a gente escolher as maldições, o final não vai ser bom. Então, se você é uma pessoa boa e se desvia para o mal, os seus dias de bondade não suplantarão os dias de maldade. Você terminou praticando o mal, você vai ter o seu nome riscado no livro da vida. Ah, você está dizendo quem vai ser salvo, quem não vai? Não, não sou eu que estou dizendo. É a Torá quem diz. Ah, mas a Torá é velha, e Jesus veio para abolir a Torá. Tá, tudo bem. Então vai lá, lê os textos lá, né? E vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, que tu vai ver Yeshua dizer, quem vai julgar vocês é Moshe. Quem vai julgar vocês é a Torá, nem eu não, é a Torá. Mas Yeshua era o verbo encarnado, era a Torá ali em pessoa. Então ele vai julgar. A Torá é ele vai julgar. Ele era o verbo encarnado. Ou seja, ele era a Torá ali fazendo a restauração. As pessoas não tinham mais acesso à Torá, não tinham mais acesso aos mandamentos. E ele veio trazer isso. As pessoas não iam às sinagogas para estudar. E os sacerdotes, era como hoje, enganavam, botavam aqueles textozinhos só para... né? Tinha as paraxás, mas o povo estava sendo distanciado do verdadeiro ensinamento. E Yeshua veio fazer isso, trazer o ensinamento. Tanto que os sacerdotes olharam para ele e disseram, não, temos que eliminar esse homem. Imagina, temos que eliminar esse homem, porque se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, nós vamos perder os nossos cargos. Ou seja, a mesma coisa são os líderes religiosos de hoje. Pessoas como eu, você, que pregamos a verdade, que ensinamos a verdade, não somos bem vistas. Por quê? Porque se as pessoas despertarem, eles vão perder os cargos deles, eles vão perder o apogeu deles. E aí fica a dica, cuidado com os dias que estamos vivendo, são dias difíceis, o chip está aí, e há quem diga que esse sistema religioso que está aí é a igreja, é o corpo de Cristo, só se for o corpo de Cristo, Cristos, esse sistema religioso que está aí, porque o corpo do Mashiach não, porque se fosse o corpo do Mashiach, o Mashiach, ele não ia fundar, digamos, vou usar as palavras, fundar a sua igreja, criar uma igreja, fundar ela,
para nos últimos dias ela ter que se curvar à besta para poder se manter. Porque esse sistema religioso daí, essas igrejas que estão aqui hoje, né, elas só sobrevivem se tiver dinheiro. Se tirar o dinheiro, morre, perece. Tem que ter dinheiro, é feito clube. Tem que ter dinheiro. Por isso que eles estão inseridos nos pilares de Nimrod, no sistema de Nimrod. Dinheiro, religião e poder. Dinheiro, religião e poder. Dinheiro, religião e poder. Se tirar um deles, os outros se desmancham. Então, Yeshua, ele não ia fundar sua igreja para no final ela ter que se prostrar diante da besta, ter que colocar um chip para poder se manter. Não. A igreja, né, a Kahalim, que é a palavra correta no hebraico, a Kahalim, o ajuntamento de pessoas, né, com o propósito de levar a mensagem, a Berserot de Yeshua HaMashiach, né, ela não é templos de pedra, ela não precisa de templos de pedras. Somos nós que ajudamos uns aos outros. Né? Ela não precisa de CNPJ. Né? Ela não é contada entre os outros povos. Ela não é contada entre as outras nações. Ele é um povo santo, único, separado. E se você está dentro do sistema religioso, você está sendo enganado. Lamento dizer. Porque esse sistema que você está servindo, quando chegar a hora de colocar o chip, o teu líder religioso vai dizer, você tem que colocar o chip, porque se você não colocar o chip, a gente não vai poder pagar a água, não vai poder pagar a luz, não vai poder comprar instrumento, não vai poder pagar o ar-condicionado. É a tua zona de conforto. Por isso que tu paga por ela, para tu te manter na zona de conforto. E há pessoas, né, que ainda brigam, ou seja, defendem esse sistema, porque esse sistema, sem eles, eles não vivem sem esse sistema, eles não vivem fora dessa zona de conforto, porque eles não querem praticar mandamentos, eles querem comprar a salvação, eles não querem recebê-la de graça, eles não querem pagar o preço que Yeshua pagou, eles querem pagar um preço para estar na zona de conforto. Bom, amado, bom, terminei por aqui. Leiam o texto de Deuteronômio 28, que lá estão as bênçãos e as maldições. E é dependendo dessas escolhas que você estará no Olam Rabá, no mundo vindouro. Shalom a todos. Amém. Elohim Melech Niman. Elohim é Rei fiel. Baruch Hashem. Bendito o nome do Eterno.